Os princípios orientadores dessa norma, eles estabelecem diretrizes fundamentais para um sistema eficaz de gestão de reclamações. Como falamos lá no começo, essa norma ela foi estruturada assim como as demais normas do sistema de gestão, mas alguns pilares são extremamente relevantes para que a empresa possa realmente estruturar um processo que seja eficiente, um processo de tratativa de reclamação. O primeiro ponto que nós vamos abordar nas aulas posteriores, o compromisso que a empresa tem com relação a essas reclamações que são recebidas. O segundo ponto, transparência. Como que a empresa lida com o processo transparente de tratativas de reclamações e como que essa transparência chega até o cliente e as pessoas que fazem parte. O requisito 4.3 vai tratar acessibilidade. Como que os clientes eles registram essas reclamações, onde, em qual canal. O requisito 4.4, imparcialidade. O requisito 4.5, falaremos sobre a confidencialidade. 4.6, abordagem baseada em fatos. E o requisito 4.7, abordaremos a melhoria contínua. Esses são os princípios orientadores dessa norma. É como se fossem os pilares que você precisa definir internamente para estruturar o seu sistema de gestão de reclamação de clientes, estando em conformidade com a norma 10.002. 4.1, compromisso. A alta direção, ela deve demonstrar comprometimento, garantindo que os recursos necessários para o tratamento das reclamações estejam disponíveis. Eu preciso de um site, eu preciso de uma equipe, como eu preciso de uma definição de processo interno, preciso também de definição de responsáveis, quais que são os papéis, qual que é o SLA, quem que são as pessoas envolvidas. Na grande maioria das vezes, cria-se uma política para tratativas de reclamação de clientes. Essa política, ela é assinada pela alta direção e é o pilar que vai mover todos os procedimentos das demais áreas para que aquela reclamação ela seja realmente tratada dentro de um SLA estabelecido pela empresa e que garanta, ao final de tudo, a satisfação do cliente. Um exemplo prático que trouxemos para a empresa atender o requisito 4.1 compromisso é: uma empresa de telecomunicações estabelece um setor exclusivo para atendimento de reclamações críticas, reportando à alta diretoria. Seria esse o caso da sua empresa? Ter uma política e todas as reclamações ali, existir uma reunião pautada em tratar especificamente as reclamações de clientes, quantidade de reclamações, reclamações que foram resolvidas, quadros de insatisfações que foram revertidos, respondendo isso para a alta direção, que vai estar aí cumprindo esse requisito 4.1, que é o quê? De demonstrar o comprometimento para que isso seja realizado na organização. Transparência, acessibilidade e imparcialidade são requisitos requisitos 4 dessa norma, que são também os pilares que fazem dessa norma um processo eficiente aí de gestão. Transparência, o processo de reclamação ele deve ser claro para os clientes. A organização deve divulgar com os clientes como os clientes podem registrar essas reclamações. E também deve haver a comunicação aberta sobre prazo e status da reclamação. Um exemplo prático para atender o requisito 4.2 dessa norma, no quesito transparência, é: uma empresa de telecomunicações disponibiliza em seu site uma página detalhada, explicando como registrar reclamações, prazo de respostas e canais disponíveis. Então, saber, né, o cliente, ele ficar transparente para o cliente onde que ele vai te acionar caso ele tenha alguma reclamação. Esse canal ele deve ser divulgado, ele deve ser transparente, ele deve estar acessível para o cliente. Esse é um exemplo prático que nós trouxemos para que você esteja em conformidade com esse requisito. Já o requisito 4.3, ele vai tratar acessibilidade. O processo deve ser fácil e acessível para todos os clientes. Devem existir múltiplos canais, como telefone, site, redes, etc. E deve ser uma linguagem simples e compreensível. Então, um exemplo disso, por exemplo, podemos citar em um banco que disponibiliza um atendimento em Libras para clientes surdos e canais digitais para quem prefere resolver problemas online. Então, na sua empresa, esse é um canal acessível? Ou é um formulário muito complexo, que às vezes são vários campos para serem preenchidos, é uma letra muito clara, ou alguma coisa que possa dificultar um público aí que tenha dificuldade de registrar essa reclamação?
Ou talvez você tenha um processo muito burocrático de um 0800, do qual tem que se falar com várias pessoas até chegar no determinado setor. Então, sendo assim, você não estará em conformidade com esse requisito 4.3, que é a acessibilidade. Esse processo ele deve ser claro, deve ser simples, deve ser direto e deve ficar aí acessível para as pessoas, né, para o seu público-alvo, para o seu público externo. Ainda sobre o requisito 4, o 4.4, ele aborda a imparcialidade. Então, as reclamações elas devem ser tratadas com justiça, sem discriminação. O cliente, ele não deve sofrer represálias por ter feito uma reclamação. E o atendimento, ele deve ser neutro e deve ser baseado em critérios objetivos. O que significa isso? Você não pode distinguir ou tratar reclamações específicas ou até mesmo atribuir com desprezo qualquer tipo de reclamação ou agir indiferente em relação a algum cliente que efetuou essa reclamação. Um exemplo prático disso é uma empresa de transporte recebe uma reclamação de um passageiro sobre o atendimento de um motorista. A análise é feita com base em evidências como gravações e testemunhas, garantindo imparcialidade na decisão. Então, se pensar num processo aí imparcial de análise, levantar todos os pontos, né, envolvidos no contexto dessa reclamação e jamais discriminar qualquer cliente que seja. Então, todos serem tratados por iguais, do qual a empresa vai ser imparcial nessa decisão, considerando realmente uma análise de dados que possa aí resultar num diagnóstico correto para que essa decisão, essa solução seja feita com justiça e da melhor forma possível para o seu cliente. O requisito 4.5, ele trata confidencialidade. Informações pessoais do reclamante devem ser protegidas. Apenas pessoas autorizadas devem ter acesso aos dados da reclamação. O anonimato deve ser permitido, se necessário. Então, se você tem um canal de reclamação, que talvez seja o site ou algum formulário, quem que tem acesso a essas informações? Né? Eu sei quem foi o contato reclamante, como que eu vou garantir a minha imparcialidade, a minha neutralidade, se eu não obter essa confidencialidade? Agora, se eu preciso realmente coletar os dados de quem efetuou a reclamação, como que eu vou agir de forma neutra, né, não sendo imparcial e garantindo que somente as pessoas que realmente devem ou que estão envolvidas no processo é que terão acesso a essa reclamação do cliente? Se você pensar num processo prático, por exemplo, vamos supor que você tem aí o seu time do seu helpdesk. Seria muito estranho se o cliente tivesse que reclamar, fazer alguma reclamação, abrindo um chamado para o seu helpdesk. Você acha que isso seria coerente? Então, essa confidencialidade, essa resguarda da informação, vai ajudar a empresa também a tratar outros pilares que nós já falamos aqui, que são desses requisitos 4. Então, se a empresa ela precisa da informação de quem registrou a reclamação, que elas fiquem acessíveis somente para quem deve e que esses dados eles sejam trabalhados da melhor forma possível, garantindo assim o anonimato em casos que isso se fizer necessário. O requisito 4.6 dessa norma, ele vai trazer a abordagem baseada em fatos. O que seria a abordagem baseada em fatos? É a resolução de reclamações que devem ser fundamentadas em evidências. Decisões devem ser tomadas com base em dados, não em suposições. E outro pilar, deve-se registrar todas as interações e informações sobre a reclamação. Então, por exemplo, vamos supor que o cliente ele registrou uma reclamação aí de produto recebido com defeito. A sua empresa ela precisa tratar isso com muito cuidado. Primeiro que sondando a questão dos lotes que foram disponibilizados, né, lote dos produtos, garantir realmente que foi só um caso pontual, né, então é necessário verificar se não existem outros casos relacionados a isso. Analisar todos os fatos possíveis para estar coberta aí de informações precisas para tomar uma decisão. Às vezes, ali naquela situação, vai ser necessário repor, né, encaminhar um outro produto para o cliente. Ou às vezes eu vou ter que analisar relatórios, analisar ligações, analisar o meu processo de vendas para verificar se não foi uma expectativa errônea no meu cliente, né, se eu não gerei uma expectativa indevida. Então, tudo isso é o que a norma traz como requisito aqui no 4.6, que é ter uma abordagem baseada
baseada em fatos, tanto para você tratar uma reclamação, como para você conduzir internamente melhorias processuais relacionadas a alguma reclamação de clientes. Como exemplo, a gente pode citar um exemplo prático que é: uma rede de hotéis recebe uma reclamação sobre limpeza inadequada em um quarto. A empresa analisa os registros de limpeza e fotos do local antes de tomar uma decisão. Então eu vou analisar o meu cenário como um todo, né? Até para a empresa não tomar nenhuma decisão precipitada. Essa reclamação foi somente de um quarto? Tem acontecido outras reclamações desse nível? O profissional, a equipe envolvida é a mesma equipe? Nós tivemos relatos de insatisfações de outros clientes, de outros usuários? Então, quando a empresa recebe uma reclamação, é por isso que ela precisa ter um processo estruturado, porque os dados vão ser imprescindíveis para que ela tome uma decisão correta e também para que ela evite que essas situações continuem recorrentes. Então, a abordagem baseada em fatos é uma premissa dessa norma, e para a empresa estar em conformidade com esses requisitos, digamos que atendendo o que ela sugere como boas práticas, se precisa pensar num processo assim. Então, a partir do momento que eu recebo a reclamação, quais são os próximos passos? Né? Pensar nesse processo como uma forma de estimular essa equipe e designar essa equipe para uma análise aí de dados para entender todo o contexto e realizar as devidas tratativas. O requisito 4.7 dessa norma aborda análise e melhoria contínua. A análise das reclamações, elas devem ser monitoradas, identificados padrões e causas recorrentes. Os dados, eles devem ser usados para ações preventivas e corretivas. Não diferentemente de outras normas, quando eu recebo uma reclamação de clientes, obviamente que eu preciso entender esse contexto, como nós já falamos. Só que eu preciso monitorar, eu tenho que ter um canal ali para que eu identifique tudo que foi registrado. Então, qual que é o canal que eu vou definir para poder ter o registro dessas reclamações de clientes? Ótimo, então eu defini que foi ali no site. No meu site eu preciso de ter informações como a data, o título dessa reclamação, alguma evidência de um anexo, uma foto, um formulário preenchido, qualquer coisa que seja. Para eu implementar a melhoria contínua no meu processo de reclamações de clientes, eu no mínimo preciso identificar etapa por etapa do meu processo. Então vamos pensar na primeira situação. A empresa precisa ter uma política que determina quais são as diretrizes para a tratativa das reclamações de clientes. O segundo ponto com essa política, eu preciso definir aí quem que são as pessoas envolvidas nesse processo. Então, eu vou ter uma área específica que vai receber essas reclamações e que vai conduzir. Se essa área ela precisa do apoio de outras áreas, como que vai acontecer essa interface e solicitação de apoio? Qual que é o tempo que eu tenho e que eu vou determinar como tempo aceitável desde a reclamação do meu cliente até a etapa final, que é a resolução? Como que eu vou metrificar ou como que eu vou performar em relação a quais que são as quantidades de reclamações que são aceitáveis, né? Quais que são os quadros de insatisfações que eu reverti, porque isso faz parte da melhoria contínua que precisa ser implementada e que é também um pilar dessa norma. A norma ainda traz que o processo de gestão de reclamações ele deve ser revisado periodicamente. O que significa isso? Se você tem hoje uma área que está recebendo essas reclamações de clientes, eu consigo otimizar o meu processo dia a dia. Então, como que eu posso evitar que reclamações assim aconteçam? Será que eu estou tendo uma gestão dessas reclamações que são enviadas para evitar realmente reincidências dessas situações? Como que eu vou aprimorar o meu processo para que, ao invés do cliente trazer essa reclamação, eu já não consigo ser aí proativo, identificando que determinadas situações podem gerar insatisfações e eu já consiga solucioná-las. Então, esse requisito 4.7 dessa norma, ele traz justamente esse pensamento, que é um pensamento baseado na melhoria contínua do processo de reclamação de clientes. Além disso, indicadores de desempenho devem ser analisados, como, por exemplo, taxa de resposta, tempo de resposta, taxa de solução, quantidade de reclamações. Então, como nós já informamos, é preciso medir. É preciso realmente medir e estar atento a esses números para que a empresa esteja evoluindo no sentido de reduzir as reclamações. Treinamentos e ajustes devem ser feitos para aprimorar o atendimento. Será que o seu time de atendimento ele tem aí algum script
para entender contexto? Será que o seu time de marketing ele tem aí o persona definido para que ele possa fazer as ações de prospecção e atrair um cliente que realmente você vai conseguir gerar uma experiência positiva? Então, nesse processo de reclamação, vários fatores eles são analisados, porque durante o atendimento, você vai entendendo dia a dia o perfil do seu cliente. Durante o atendimento, você vai identificar o que o cliente espera. O seu time precisa estar preparado para vender o seu produto e o seu time precisa estar preparado também para receber aquela expectativa que não foi atingida. E no processo de análise e melhoria contínua, se avalia tudo isso. O processo ponta a ponta do qual o cliente está envolvido e quais que são as interações que fazem com que eu consiga realmente entregar ali uma solução para o cliente. Em relação ao requisito 4.7, análise e melhoria contínua, um exemplo prático é: uma loja online percebe que muitas reclamações envolvem problemas na entrega. Após a análise, descobre que um fornecedor específico é o responsável pelos atrasos e decide substituí-lo. Então, aqui a gente traz também o processo de reclamação para uma abordagem de avaliação de fornecedor, né? Então, nesse caso, no caso aí de resolver alguma insatisfação, observa-se que um fornecedor ele está muito aquém dos prazos que se espera, que são as expectativas de prazo dos clientes. Então, quais são as ações que eu posso fazer, né? Quais são as medidas que eu posso tomar para que eu consiga realmente resolver essa questão? Isso é o que o requisito traz para a gente. Então, para que a empresa esteja em conformidade com o requisito 4.7, é necessário estruturar um processo não só de melhoria contínua, mas também da implementação dessas melhorias na organização. Na nossa próxima aula, falaremos sobre a estrutura dessa norma com uma riqueza maior de detalhes.